Bem, irmãos, hoje nós vamos continuar naquelas mensagens sobre Balaão, Balaque, e sobre o pedido de Balaque a Balaão. Números 22, 36 a 41. Número 22, versos 36 ao verso 41. Leiamos. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele, e Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois, ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Irmãos, no intento de buscar uma maldição para o povo de Israel, que estava marchando rumo à terra prometida, eles se acampam na campina do Jordão, em frente a Moabe. E quem era o rei era Balaque. E como nós já estudamos, como eu tenho dito aqui já há 3 semanas, Balaque, ele fica tremendamente assustado com aquele grande povo, um grande exército que se acampa em frente às campinas de Moabe, próximo ao Jordão. Ele envia então mensageiros a Balaão, envia 2 comitivas. E finalmente, quando a segunda comitiva chega na casa de Balaão, depois de ouvir um sonoro não de Deus, ele insistiu e Deus permitiu que ele fosse então até Balaque, mas que ele dissesse somente o que ele mandasse ele falar. Pois bem, irmãos, nessa viagem nós encontramos aquele episódio da mula, que fala com Balaão. 3 vezes a mula, ela consegue enxergar o anjo do Senhor, o anjo que tinha uma espada desembainhada em sua mão, e Balaão não consegue ver aquele anjo com aquela espada. Então, irmãos, ele segue a sua viagem e finalmente ele chega, depois de tantos atropelos, ele chega até Moabe. E então ele é recebido por Balaque. Imediatamente Balaque, ele reclama sobre a demora de Balaão atender ao seu chamado. E aqui ele faz 3 declarações: eu não enviei diligentemente te chamar. Ou seja, você não entendeu que o meu chamado trazia consigo uma pressa? Eu tinha pressa que você viesse até aqui, para que você pudesse amaldiçoar aquele povo que está lá acampado, lá embaixo, povo terrível, povo tremendo, que é chamado povo de Deus. Então, queridos, a primeira coisa que ele fala: eu não enviei diligentemente a te chamar. Por que você demorou a atender? Por que não vieste a mim? Não posso eu recompensar-te? Não posso eu honrar você com o que eu puder, com prata, com ouro, com terras, com dinheiro? E sabe, irmãos, daqui para frente então, depois deste encontro, nós encontramos algumas coisas que nós queremos descrever para os irmãos aqui nesta noite.
o verso 37 do texto que nós lemos, quando Balaque recebe Balaão, ele faz aquelas 3 reclamações. O que Balaque, irmãos, está dizendo para Balaão é simplesmente fazendo menção daquilo que ele já havia oferecido através dos seus mensageiros. Ele manda primeiro uma caravana, os mensageiros, e está registrado em Números 22:7, dizendo o seguinte, que foram os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço do encantamentos nas mãos, e chegaram até Balaão e entregaram o recado. Então a primeira comitiva, ele chega dizendo que ele tinha levado o preço do encantamento. No Números 22:17, ele manda dizer: olha, grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Irmãos, vale lembrar que Balaão, mesmo não sendo da linha sacerdotal, mesmo não sendo um profeta declarado da linhagem dos profetas de Israel, Deus aparece a ele e diz para ele em noite, dizendo o seguinte: você não pode amaldiçoar o povo que eu abençoei. Você não pode levar maldição a um povo que eu abençoei. Então Balaque, ele olha para Balaão e disse: você sabe muito bem que eu posso lhe pagar muito bem pelos serviços que você vai me prestar. Irmãos, já que eu vou te pagar, já que eu estou comprando uma profecia, já que eu estou comprando uma maldição, vamos logo ao serviço. Não vamos ficar aqui de braços cruzados. Eu penso, irmãos, que Balaão pensou que Balaque ia colocar um tapete vermelho, ia colocar uma banda, uma grande orquestra tocando, para que ele pudesse entrar triunfalmente em Moabe e dentro do seu castelo, dentro do seu palácio. Mas logo de cara, aquele homem percebeu que Balaque tinha pressa em ver o serviço que ele estava pronto a pagar. Eles queriam pressa no seu encantamento, na sua profecia, para amaldiçoar aquele povo. Irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? O que nós podemos aprender aqui, irmãos, é que o mundo, ele não espera, ele cobra imediatamente aquilo que ele nos paga, os préstimos, ou seja, ele dá com essa mão e cobra com esta mão, e a coisa tem que ser imediato. Assim não foi diferente com Balaque, porque no verso 41 diz que sucedeu que logo pela manhã Balaque tomou Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Irmãos, quando Balaque cobra o atraso, porque que ele não atendeu diligentemente, apressadamente o seu convite, Balaão, ele tenta justificar a sua demora, atribuindo este atraso a Deus. Ele diz: eis que tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora falar para você alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei. Irmãos, aí eu volto àquilo que eu já falei em mensagens anteriores. Balaão já sabia qual era o oráculo de Deus, sabia ou não sabia? Deus já tinha se revelado a ele, não tinha? Deus tinha falado para ele: você não pode amaldiçoar um povo que eu abençoei, você não pode amaldiçoar um povo que está debaixo da minha promessa.
Então, irmãos, como eu falei na última palavra, na última mensagem, eu penso que Balaão, ele queria florear, né, o seu encantamento, a sua profecia diante de Balaque, dizendo: olha, você pode ter certeza, Balaque, que eu só vou falar aquilo que Deus me mandar. Mas ele já tinha dito para ele o que ele tinha que dizer. Era simplesmente chegar e dizer: olha, eu agradeço o seu convite, estou aqui porque você mandou me buscar, então gentilmente eu estou aqui atendendo o seu pedido, mas eu não posso abençoar, eu não posso amaldiçoar este povo, porque este povo é um povo escolhido. Eu não posso amaldiçoar este povo, porque este povo está debaixo da proteção do Deus Jeová, o Deus sobre todos os deuses, e ele me proibiu. Mas ele era muito esperto. Ele falou: olha, eu vou falar o que Deus colocar na minha boca. Eu atrasei porque Deus não me permitiu vir antes. Porque, irmãos, apesar de saber a vontade de Deus sobre aquela missão, ele não hesitou em ir. Isso nos leva, irmãos, a pensar quantas vezes nós fazemos projetos e Deus, de alguma forma, diz para nós: não vai, porque não vai dar certo. Não vai, porque não é lá que eu quero que você vá. Não faça isso, porque não é isso que eu quero que você faça, porque eu não vou te abençoar nessa empreitada. Mas como Balaão, queridos, quantas vezes nós pensamos apenas nos benefícios que nós teremos se nós acudirmos a convites que nos são feitos, a propostas que nos são apresentadas. Balaão, ele disse para Balaque: olha, sabe o que você faz? Prepara aí 7 altares. Prepara 7 altares. Balaque tinha pressa, como eu disse. Ele leva Balaão ao monte e mostra o motivo pelo qual ele mandou chamar Balaão. E olhando para baixo, avistou aquele povo, uma parte do povo só. O texto diz que ele só viu a parte final do povo que estava acampado. Eu penso que ele deve ter pensado, se esta é a última parte deste povo, imagine o que está pela frente e eu não estou vendo. E Balaque tem razão em estar preocupado, em estar apavorado. Ele então olha para Balaque e diz: Balaque, eu vou ver o que eu posso fazer. Irmãos, o perigo da ganância, a busca da ganância é óbvio na vida de Balaão. Ele já tinha sido advertido por Deus. Ele sabia que não podia amaldiçoar o que Deus abençoou. Ele já havia sido reprovado pela própria jumenta. Ele havia sido reprovado pelo anjo do Senhor, pelo anjo que o Senhor colocou no seu caminho para impedir que ele fosse até Moabe. Olha o que ele faz, no Números 23, versos de 1 a 3. Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. E fez, pois, Balaque conforme Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. E então Balaão disse a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que ele me mostrar te notificarei. Então ele saiu e foi para um outro lugar mais alto. Irmãos, ele simplesmente repetiria a mensagem já dita aos mensageiros de Balaque. E nesse primeiro oráculo de Balaão, resumindo, encontra-se em Números 23, de 8 a 10,
Quando ele, depois de ouvir a voz de Deus, ele volta a Balaque e diz: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Irmãos, Balaão não somente negou amaldiçoar aquele povo, como também citou promessas de Deus feitas a Abraão. Ouvindo esse oráculo, ou seja, ouvindo esta mensagem que ele agora sim recebe da parte de Deus, não permitindo que ele amaldiçoe aquele povo, ouvindo este oráculo, Balaque, ele se enfurece. E o versículo 11 do texto do capítulo 23 deixa bem claro isso. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoastes. Olha, irmãos, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Nenhum braço, nenhuma mão, nenhuma arma forjada contra o povo de Deus prevalecerá. Você pode dizer um amém? Nenhuma arma forjada contra o povo de Deus pode prevalecer. E mais uma vez aqui, irmãos, embora Balaão já soubesse, ele, na frente de Balaque, ele diz: espera aqui, que eu vou consultar ao Deus, quem sabe, lembra que eu falei domingo passado, quem sabe ele pode mudar de ideia e permitir que eu amaldiçoe este povo. Irmãos, o inimigo fica furioso quando ele percebe que o povo de Deus, ele é abençoado em todos os seus projetos. O inimigo fica furioso e ele vem com mais fúria ainda para poder tentar destruir e amaldiçoar. Não existe maldição que alcancem os escolhidos, os servos do Senhor. Então, nesse primeiro oráculo de Balaão a Balaque e aos seus príncipes, foi não apenas uma bênção sobre aquele povo israelita, mas como também a citação de promessas de Deus feitas ao seu pai Abraão. O segundo oráculo, irmãos, não satisfeito, Balaque leva Balaão para um outro lugar, julgando que ao ver aquele povo, o medo também se apossasse de Balaão. Versos 13 e 14 do capítulo 23. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás, e verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-me ali. E assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, edificou novamente 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Irmãos, em vez de dar um basta de uma vez por todas naquela situação, Balaão sustentou aquela situação mais um pouco, quem sabe, para ver se conseguia o favor do Senhor naquela missão, irmãos, impossível. É impossível que o povo de Deus seja amaldiçoado, e ele sabia disto. Como na primeira vez, ele repete o mesmo ritual, mandando Balaque preparar 7 altares e sacrificar um novilho e um carneiro sobre cada um deles. Irmãos, com esses sacrifícios, qual era a intenção de Balaão? Agradar a Deus. Mas Deus não se agrada de sacrifícios feitos dessa forma, interesseiros. Deus não se agrada desse tipo de sacrifício.
Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, queridos, olha o que aqui Balaão, a resposta de Deus para Balaão, quando ele, mais uma vez, manda construir 7 altares, e nesse altar sacrifica novilhos e carneiros. Números 23, 19 e 20. Quando ele volta a Balaque e aos seus príncipes, ele diz, ele faz uma declaração, né, irmãos? Ele faz uma declaração que ele já sabia, mas ele teimava em ir de encontro a essa declaração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Eu não posso revogar a bênção de Deus sobre este povo. E eu recebi, Balaque, a ordem de abençoar. Deus não pode mentir. Em outras palavras, ele quis dizer isso, ó, eu vim, mas eu vim consciente de que eu não conseguiria o seu intento de amaldiçoar, porque eu já sabia desde a minha casa, porque Deus já havia aparecido para mim e dizer, você não pode amaldiçoar quem eu abençoei. Ou porventura Deus é homem para que possa mentir? Deus mente nas suas promessas. E Deus disse que aquele povo conquistaria nações, subjugaria nações, e que eles entrariam numa terra que há muitos anos atrás havia sido prometido a Abraão, depois a Isaque e a Jacó, que gerou as 12 tribos de Israel, que compõem a nação israelita. E ali estava aquele povo, rumo à terra prometida, de tomar posse nas promessas de Deus. Por isso Deus manda, primeiro fala com Balaão, eu não sou homem, eu não sou homem que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que eu falo, eu cumpro. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Assim vai ser com o meu povo. Aí eu pergunto, a resposta de Deus foi para quem? Para Balaque ou para Balaão? Irmãos, Deus estava dizendo não apenas para Balaque, mas Deus estava dizendo para Balaão, desista, eu não vou permitir que você alcance o seu intento. E ele continuou, irmãos, dizendo, nos versos 21 agora ao 24 do capítulo 23, Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou a maldade em Jacó. O Senhor, o seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. No meio deste povo há alaridos de glória, há, queridos, celebração, há aclamação de um rei. Deus o tirou da terra do Egito, e as suas forças são como as de um boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento. Balaão estava dizendo para Balaque, os meus encantamentos não valem contra este povo. Meu irmão, meu querido irmão, crente, cristão, não vale na sua vida, não vale na vida de nenhum cristão, nenhum encantamento e nem adivinhação contra Israel, está dizendo Balaão. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado no meio deles. Eis que o povo se levantará como leoa,
e se erguerá como leão, e não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Nada de novo, na verdade, nada de novo, a não ser alguns acréscimos que Deus faz neste oráculo, no segundo oráculo de Balaão para Balaque. Qual é a novidade nesse oráculo? Eu não vi neste povo nenhuma maldade, para que você possa amaldiçoá-lo. No meio dele, eu ouço a aclamação de um rei. Quando um rei é levado ao trono, há um louvor, a aclamação de um rei, de júbilo no meio deste povo. E as suas forças é igual às forças de um boi selvagem, não domesticado, que passa por cima, destruindo tudo que encontra pela frente. Contra este povo não vale encantamento nenhum. Sabe, irmãos, eu fico pensando como tem crentes que ficam com medo de maldição sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Eu fico pensando, irmãos, como tem pessoas que tem medo porque fizeram um trabalho contra mim, fizeram um trabalho. Meu irmão, qualquer trabalho não vale para você, porque não vale encantamento, não vale maldição, não vale feitiço, não vale nada, porque Deus não é homem para mentir, e Ele disse que estaria conosco todos os dias, que nos protegeria dos inimigos, dos dardos inflamados do inimigo. Então não vale encantamento, não vale feitiçaria, não vale nada disso, irmãos. E Deus deixou bem claro para Balaão: não vale adivinhação, não vale trabalho, não vale força demoníaca, não vale nada, porque tudo está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Contra este povo não vale nada disso que você tem tentado fazer. Este povo se levantará como uma leoa. Não sei se você sabe, mas no grupo de leões, né, e leoas, quem caça é a leoa. Mas quem protege todo o grupo é o leão. E com aquela sua postura imponente, ele assusta realmente. E o texto diz que este povo se levantaria como leoa, ele caçaria, destruiria toda a sua presa. Olha o que diz o verso 24: se erguerá como leão e não se deitará, ou seja, não descansará até que coma a presa por completo e beba o sangue dos seus mortos. O que Deus mandou a Balaão dizer a Balaque, que este povo, independente de quem tentasse impedir o seu caminhar, não conseguiria, e ele passaria por cima de todas as nações que tentassem impedir essa caminhada, impedisse alcançar as promessas de Deus para eles, assim como o boi selvagem, assim como a leoa caçadora e assim como o leão que destrói o seu inimigo. Assim seria aquele povo. Nada poderia impedir a caminhada daquele povo. Irmãos, coloque isso na sua cabeça também. Nós que somos o povo de Deus nos dias de hoje, nada pode impedir o nosso caminhar. Nada pode impedir nós caminharmos em direção às promessas que Deus fez para todos nós. Mas parece que Balaque não estava satisfeito e fez uma terceira tentativa, que se transformou no terceiro oráculo de Balaão. Está registrado em Números 23, versos 27 e 28. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura
bem parecerá aos olhos de Deus que ali os amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Queridos, nessa terceira tentativa de Balaque de fazer com que Balaão amaldiçoasse Israel, Balaão simplesmente descreveu as bênçãos que Deus havia planejado para Israel, terminando com uma maldição extraída das palavras de Deus a Abraão, em Gênesis 12, versículo 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, Balaão dessa vez, ele fez diferente das duas outras, em que primeiro ia consultar ao Senhor, para depois fazer o seu encantamento. Ele já sabia a vontade de Deus, ele já sabia a fala de Deus, e agora sim, ele se deixa usar como profeta, e como profeta que vê as maravilhas de Deus, ele fala mesmo de olhos abertos. Voltou não mais o seu rosto para os israelitas, agora ele olha para o deserto, e ele pode falar coisas incríveis e maravilhosas, permitidas por Deus. Irmãos, Gênesis 27, 29 diz: sirvam-te povos e nações, e se encurvem a ti, sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos os que te amaldiçoarem. Balaão era um falso profeta. Foi assim que Judas e Pedro descreveu este homem. Mas ali, no terceiro oráculo, na terceira tentativa de Balaque em usá-lo para amaldiçoar o povo, ele foi um instrumento de Deus, usado como propósito de Deus naquele momento. E vale dizer, irmãos, que Deus, em sua soberania, Ele usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Então Balaão levantou seus olhos e viu Israel que se acampava ao longe, dentro daquela formação que o Senhor ensinara a Moisés. Existia uma ordem de saída e uma ordem de acampamento, tribo por tribo. Então, irmãos, ao ver assim Israel, lá vem o Espírito Santo de Deus sobre aquele homem, e ele foi, a partir daquele momento, boca de Deus, falando as revelações e as palavras que Deus colocou na sua boca. Neste oráculo, apesar de ser um falso profeta, ganancioso, amante de glória pessoal, ele foi usado por Deus. Números 24, de 5 a 9, quando ele declara a Balaque o terceiro oráculo, ele disse: quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e as suas sementes, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as suas forças, de novo ele diz,
como as do boi selvagem, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessarás. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Ele chega, irmãos, a mencionar a forma como Deus o usa e como aquilo era bom para ele e como se sentia realmente naquele momento instrumento de Deus para proferir aquele oráculo. E esse terceiro oráculo, irmãos, descreveu desta forma as bênçãos que Deus havia planejado para Israel, como já falado, e termina com uma maldição. A maldição eram palavras que já haviam sido ditas de Deus a Abraão em Gênesis capítulo 2, e da bênção de Isaque e Jacó em Gênesis 27 e 29, que nós lemos agora há pouco, com relação àqueles que amaldiçoassem ou pretendessem amaldiçoar a Israel. Nesse tempo, nesse momento, eu penso que Balaque deveria estar morrendo de raiva e assustado com aquele povo imbatível, mas ele era persistente e ele não iria ceder facilmente. E então, irmãos, ele negou a Balaão o prêmio da injustiça. O prêmio da injustiça. Pedro fala sobre este homem na sua segunda epístola, no capítulo 2, versos 15 e 17. Ele diz o seguinte: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Balaão nada pôde fazer, e ainda assim proferiu um quarto oráculo, onde nesse quarto oráculo ele predisse a vinda de Davi, o grande conquistador, e o que aconteceria séculos depois. Números 24, versos 17 e 18. Vê-lo-eis, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também será uma possessão, pois Israel fará proezas. O cumprimento dessas profecias está registrado em 2 Samuel, capítulo 8, versos 2 ao verso 14, que relata como Davi derrotou os moabitas e os edomitas. E todas essas realizações prefiguravam as conquistas ainda maiores de Cristo sobre o mundo inteiro. Eu quero encerrar a minha palavra nesta noite, dizendo que quando Balaão chegou a Moabe, a única coisa que ele pôde fazer foi abençoar Israel. Ele havia sido contratado para amaldiçoar, mas a única coisa que ele fez, desde o momento que ele chegou, desde o dia que ele chegou em Moabe, a única coisa que ele pôde fazer foi abençoar Israel. 3 vezes Balaque fez preparações para que Balaão
pudesse amaldiçoar Israel. E todas as vezes o Senhor não permitiu que ele amaldiçoasse. Em vez disso, o profeta, ou o falso profeta, ele pronunciou, em nome de Jesus, bênção sobre aquele povo. Balaque, enfurecido com Balaão, mandou embora. Vai embora. Não foi para isso que eu te contratei. Não foi com este propósito que eu mandei te buscar. Porque eu mandei te buscar para amaldiçoar e não para abençoar. Isso está registrado em Números 24, versículo 25. Então Balaão levantou-se e voltou para o seu lugar, para a sua casa, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Irmãos, este não é o fim da história. A história não acaba aqui. A semana que vem, domingo que vem à noite, se Deus quiser, nós vamos encerrar essa série de mensagens, mostrando para os irmãos que mesmo Balaão não amaldiçoando aquele povo, porque Deus não permitiu, ele deu a receita aos moabitas, aos midianitas, de como eles poderiam trazer maldição. Ele não poderia amaldiçoar, mas ele deu umas dicas de como aquele povo poderia ser corrompido. E ele paga um alto muito preço pelo que ele fez. E domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos ver o fim dessa história, que aconteceu com Balaão, que aconteceu com um povo que estava acampado lá nas campinas, que Deus não permitiu amaldiçoar. Sabe por quê? Porque era um povo abençoado por Deus. O único que podia tocar naquele povo era Deus, porque aquele povo era possessão dele. Aquele povo era o seu povo. Ele, somente ele, poderia tocar naquele povo. Balaão não, Balaque não, encantamentos não, nada poderia tocar naquele povo. E aqui, irmãos, nós vemos a frustração, um projeto frustrado de maldição, mas que se torna em bênção. Muitas vezes em nossas vidas, irmãos, nós nos encontramos em situações aparentemente difíceis, que aparentam ser momentos de maldição, mas que na verdade são oportunidades de Deus trazer bênção e mudar o rumo da nossa vida. Maldição nenhuma contra você, assim como o povo de Deus, prevalece, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o nosso Deus, aquele que nos protege, do que o inimigo que tenta nos ferir, que tenta nos derrubar, que tenta acabar conosco. Levanta o teu rosto e veja, Deus está lutando por você. Deus jamais te desamparou. Mesmo que o mundo se levante contra você, há sobre você, há sobre o povo de Deus uma bênção, e essa bênção ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar, porque Deus não é homem para mentir,
Deus não é homem para mentir, nem filho do homem, mas Ele cumpre todas as suas promessas. E se Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, Ele cumprirá a sua promessa. Então não vale nenhum encantamento, nenhuma maldição sobre a sua vida. Balaque se indignou contra Balaão pelo fato de ter pago caro para que ele pudesse amaldiçoar Israel. Mas por 3 vezes ele abriu a sua boca e abençoou aquele povo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele faça valer sobre a nossa vida as suas tremendas, maravilhosas e incontáveis bênçãos. Amém? Feche teus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós queremos colocar essa palavra mais uma vez, Senhor, debaixo da Tua graça. Nós falamos, lemos a Tua palavra, ó Deus, que ela possa surtir efeito em nossos corações e em nossa mente. Assim como o Senhor não permitiu que Balaão amaldiçoasse a nação israelita, assim também, ó Pai, nos nossos dias, nos dias de hoje, não permita que maldição nenhuma nos alcance, nenhum encantamento vale sobre o Teu povo, mas somente as Tuas bênçãos tremendas e maravilhosas nos alcance. Ó Deus, que nós possamos depositar no Senhor a nossa fé, que nós possamos depositar no Senhor, ó Deus, todos os nossos anseios e desejos, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. E se porventura aqui no templo tem alguém que ainda não tem um compromisso sério com o Senhor, ó Pai, toque no seu coração, na sua mente, e dá a ele um novo espírito, uma nova vida, e crendo que o Senhor pode fazer brilhar a sua luz na vida dele, e fazer um novo homem, uma nova criatura. Ó Deus, faze-nos colocar diante do seu altar todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, porque o Senhor tem cuidado de nós. Assim como o Senhor não permitiu que Balaão amaldiçoasse aquele povo, também, ó Pai, hoje, não permita que nenhuma maldição nos alcance, somente as Tuas bênçãos. Assim nós oramos, no doce nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.